tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso querido Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, soldagem de componentes e muito mais. E hoje nós vamos estudar sobre esse cara aqui, ó, que é o famoso 78L05. Nada mais, nada menos do que um regulador de tensão de baixa potência, muito usado em placas-mãe de computador, entre outras placas eletrônicas, que os periféricos que consumirão os 5 volts vão necessitar de baixa corrente e baixa potência de funcionamento. Quer saber como que a gente testa esse cara com multímetro, como dessoldar ele com o nosso ferro de soldar aqui na nossa estação de soldagem, com o ferro de solda, solda por contato mesmo, entre muitas outras coisas? Então fica até o final desse vídeo que tá simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Pessoal, se vocês são novos por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like super positivo para que o YouTube possa compartilhar esse conteúdo com mais uma pessoa assim como vocês que querem aprender eletrônica com qualidade, tá bom? Detalhe, se você ainda não está no nosso canal do Telegram, tá esperando o quê? Clica no link aí da descrição, ó, estamos colocando aqui pra vocês. Lá no nosso canal do Telegram, gratuito, tem enquetes, insights, áudios e detalhe, todos os conteúdos. Lá você não perde qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho pra todos vocês. Tá bom? Vamos lá! Rodolfo, eu quero saber mais sobre o 78L05, quero ser faixa preta nesse conteúdo. Então, meu amigo, Google 78L05 datasheet, pesquisar, aí você vai ver muito conteúdo, mas nada substitui o datasheet. Então tá aqui, ó, ti.com, que é o da Texas Instruments. Vou clicar aqui, ó, e aí que já vai baixar o nosso datasheet incrível e sensacional, tá? O datasheet é super recente, com atualização em dezembro de 2016. E esse datasheet, pessoal, ele vale aqui para o 78L05, 09, 12, 15 e 78L62, tá? Bem, e aqui na aba Features já vai aparecer basicamente as principais características desses reguladores, onde o input voltage está basicamente limitado a 30 volts, que a saída de tensão do regulador tem uma tolerância de mais ou menos 5%, de acordo também com a temperatura de trabalho, tá? Eles estão disponíveis nas tensões aí de 5, 6.2, 8.2, 9, 12 e 15, e aqui é um dado super importante, tá? Que o output current, ele basicamente está limitado a 100 mA de corrente, ok? E aí que basicamente tem uma diferença muito grande quando você digita 7805 datasheet e você abre o 7805 datasheet, que é o regulador comum, não é o regulador L de low power, tá? Então tá vendo aqui, ó, vamos abrir o datasheet da família 7805 naturalmente. O 7805 normal, que todo mundo usa, que é o LM7805, tá? Ele tem lá uma corrente de saída de 1 ampere, no máximo 1,5 ampere. Típica, eu considero 1 ampere, tá, pessoal? Que é uma corrente de trabalho bem sustentável e que ele vai trabalhar tranquilo com o dissipador de calor. Então a grande diferença do nosso 7805, que é o regulador que todo mundo usa diariamente para fazer os projetos com 5 volts e até 1 ampere tipicamente, é que o 78L de low power trabalha com no máximo 100 mA de corrente. No outro datasheet aqui da ST, pessoal, você pode ver aqui os L78 deles, e o nosso encapsulamento aqui é exatamente o da placa eletrônica que a gente está trabalhando, é o SOT89, que tem esse encapsulamento aqui, tá bom? E aí, pessoal, se a gente basicamente aqui desbravar o datasheet, aqui está o circuito interno dele de funcionamento, tá? Mas uma coisa que é muito importante é o Pin Configuration, conforme vocês estão vendo aqui, que é esse package que nós vamos usar para testar o 78L05. O terminal número 1 é tensão de saída, o terminal número 2 negativo, que tem conectividade elétrica com o dissipador de calor aqui em cima, tá? E o terminal 3 é a tensão de entrada. Tá bom? Mas sem mais delongas, nós vamos usar essa imagem aqui como base para que a gente possa fazer alguns testes aí de continuidade com o multímetro e verificar se esse cara está funcionando com sucesso. Pessoal, então aqui está o nosso regulador 78L05, tá? E como a gente viu lá no nosso datasheet, o pino 1 é tensão de saída, o pino 2 é o nosso negativo e o pino 3 é tensão de entrada, assim como o negativo é também o dissipador de calor aqui de cima.
tá bom? Bora testar esse cara aqui com o multímetro, beleza? Quais testes que a gente vai fazer com o multímetro dele na placa mesmo, na placa-mãe aqui? Regulador de tensão não pode ter curto-circuito. O que é curto-circuito? É apresentar uma resistência tendendo a zero, do Vin pro Vout, tá? Então do Vin pro Vout não pode marcar 0 ohms, não pode marcar continuidade, senão tem um curto, tensão de entrada, tensão de saída. Então esse é o primeiro defeito. Segundo defeito, não pode ter curto-circuito, tensão de entrada GND, senão eu tenho um curto, entrada negativo, tá? Então teve uma sobretensão na entrada do regulador, queimou o regulador, por exemplo, na entrada aqui, certo? Então não pode ter curto VIN GND e nem Vout GND. Se não tiver continuidade entre essas medições aqui que eu te falei, o regulador, a chance dele tá bom é super show de bola, tá bom? Mas vamos à prática. Então aqui eu vou colocar na escala de diodo, ó, beleza? Pra gente fazer os testes no 78L05. Teste número 1. Vamos medir a continuidade elétrica do pino de tensão de saída, conforme eu já falei, com o pino de tensão de entrada. Então, ó, vou encostar aqui, ó, uma ponta de prova, tensão de saída, e a outra ponta de prova no terminal de tensão de entrada, e não pode dar nada, tá bom? Então, pô, Rodolfo, mas deu aqui, ó, deu 0,693 no teste que você fez aqui na placa eletrônica. Pessoal, esse 0,693 é tipicamente a condução de algum diodo na placa, que quer dizer que tem uma proteção da saída com a entrada, tá? Tem algum diodo de proteção. Inclusive, se você olhar aqui, ó, junto ao regulador tem 2 diodos aqui que com certeza estão fazendo a proteção desse cara, caso tenha algum surto de tensão na saída, para não danificar o regulador de tensão, caso exista uma corrente vindo no sentido contrário, tá? O diodo funciona como se fosse um bypass. Então, se você colocar aqui, ó, vermelho na tensão de saída e preto na tensão de entrada, fica tranquilo, ó, deu 0,69, isso aqui não é um curto, é tensão de algum diodo na placa, tá? Se tivesse um curto-circuito entre a saída e a entrada, daria 0 aqui, tá? E aí o 0 é um curto e realmente nós vamos ter que analisar isso posteriormente. Vou só inverter as pontas de prova pra gente ver se vai marcar alguma coisa, tá? Então, ó, vou pegar aqui, ó, ponta vermelha na tensão da entrada, ponta preta na tensão da saída. Beleza, 1.7. Então, por enquanto, essas medições não indicam curto-circuito no 78L05 da entrada com a saída e vice-versa. Agora vamos ao teste. Tensão de saída com negativo. Vamos lá? Então, vou colocar aqui o vermelho na tensão da saída e o preto aqui no dissipador de calor dele aqui em cima, ó. Tá? Vamos lá, ó. Então, ó, 1.27, então isso aqui não é curto-circuito, o regulador não está em curto, beleza? Então tem uma condução aqui, isso aqui, pessoal, pode ser os transistores internos do regulador, o circuito dele de tensão de referência, podem ser inúmeras coisas, tá? Então isso aqui não apresentou curto-circuito, curto-circuito, mais uma vez repito, seria 0 ohms. Então tensão de saída do regulador negativo, que é o dissipador aqui em cima, tudo ok, perfeito. Agora vamos medir aqui na tensão da entrada, tá? Ó, tensão da entrada e GND, conforme vocês estão vendo ponta de prova lá, 2.3 aqui no multímetro, então tá tudo bem. Não tem curto-circuito da tensão da entrada com o nosso GND. Então ele está em perfeitas condições, não está em curto-circuito. O que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal? Como retirar esse cara da placa para fazer um teste fora, se vocês quiserem, tá bom? Vou aplicar aqui um pouco de fluxo pastoso, tá bom? Da Emplastec, olha lá. Então aplicou aqui o fluxo pastoso no 78L05, embaixo, e em cima. O fluxo vai facilitar o processo de limpeza de impurezas, aderência da solda e molhagem dela, para que você consiga fazer um reparo e uma extração de uma forma segura, show de bola e com menos de estresse térmico e elétrico e mecânico na sua placa possível, tá? Aplicou o fluxo pastoso, o que você vai fazer, pessoal? O ideal é que a sua ponta, tá vendo? Nós vamos usar a ponta aqui angulada, que eu chamo de ponta nariz da bucha do pica-pau,
né? Você já viu usando aqui em outros vídeos. E é importante que a ponta esteja bem limpa. Então eu vou limpar aqui a nossa ponta, tá bom? E agora nós vamos adicionar uma liga de solda lá embaixo. Então vamos lá, ó. Então eu vou posicionar aqui o nosso fio de solda. Vou colocar aqui, ó. Olha lá. Então os 3 terminais nós vamos colocar em curto. Esse é o nosso objetivo, tá? Então beleza, ó. Muito bom. Colocamos. Eu gosto muito dessa ponta por causa disso, pessoal. Tá vendo? Ó, a área dela de contato dá exatamente os 3 terminais. E aí quando for tocar aqui em cima, ó, a gente consegue tocar também com segurança sem tocar em outros componentes, tá? Beleza? Vamos derreter agora uma solda ali em cima no dissipador. Olha lá, galera. Então prestem bem atenção, tá? Ó. Então aqueço aqui, dou um tempinho, aqueço embaixo. Aqueço aqui em cima, aqueço embaixo. Aqueço aqui em cima, aqueço embaixo, aqueço em cima, aqueço embaixo, opa, prontinho. Bem, meus queridos, então, retirado o nosso 78L05 da placa, tá? Agora nós vamos refazer todos os testes com ele fora da placa para ver as diferenças em seu funcionamento técnico, tá bom? Então, primeiro teste na escala de diodo, mais uma vez. Nós vamos medir a continuidade do terminal de tensão de saída em relação ao de tensão de entrada, tá bom? E olha lá, ó, marcou aqui 0,69. Então, isso mostrou o quê? Que na verdade, entre o terminal de saída e entrada internamente, no nosso querido regulador 78L05, ele já tem algum tipo de dispositivo lá de proteção interno, beleza? E também representa a condutividade de algum semicondutor interno dele, mas isso aqui não é um curto-circuito, tá? Tanto é que se você mudar aqui para a escala de ohms, ó, e colocar aqui, ó, você vê que não vai marcar 0 ohms se você medir a continuidade entre ambos os terminais, tá bom? Realmente é a condução de algum semicondutor interno no funcionamento do nosso 78L05, tá? Beleza? Encostou uma ponta na outra, 0, né? Agora nós vamos medir a continuidade de tensão de saída em relação ao negativo. Então, ó, tensão de saída em relação ao negativo. Ó, encostou. Ah, no meio vai ter que dar, pessoal, tá bom? Por quê? Porque o terminal do meio, conforme vocês estão vendo aqui embaixo dele mesmo, ele já tem a ligação com o ground, tá? Então, se você apertar aqui, ó, meio com meio, né, vai dar continuidade. Meio com tensão de saída, não dá nada. Meio com tensão de entrada, não dá nada. Ou seja, não tem qualquer tipo de curto-circuito. Tensão de entrada, GND, ou tensão de saída, IGND. Somente GND com GND mesmo. Então, esse regulador aqui, ele está ótimo. Seu funcionamento está show de bola. Tá bom? Só vou mudar a escala aqui para a escala de diodo para vocês verem as medições agora, testando o semicondutor, tá? Então, ó, tensão de entrada em relação, tensão de saída em relação ao nosso GND, 2.11, beleza? Uma tensão, uma condução natural. Tensão ali de saída, tensão de entrada em relação ao GND, 2.468, tá? E tensão de entrada em relação à tensão de saída, 0,6, tá? Eu vou só inverter a ponta de prova agora, tá bom? Vamos lá, ó, inverteu a ponta de prova. 1.68, então tensão de semicondutores internos do regulador, então ele tá show de bola. E agora vamos usar então aqui a malha de soldadora da Solden, tá bom? SE183, para que a gente possa fazer a absorção dessa solda em excesso e voltar o regulador à sua posição original, tá? Muitas pessoas têm dificuldade de como usar a malha de soldadora, então a gente vai dar algumas dicas aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Primeiro então, vamos lá. A ponta do seu ferro de soldar, da sua estação de solda, deve estar ultra mega limpa, tá bom? Eu já apliquei o fluxo aqui, então o que a gente vai fazer agora, ó? Vou aplicar aqui a malha de soldadora logo acima das ilhas de solda do nosso regulador e vou vir aqui com a nossa ponta, olha lá, ó. Vou esquentar aqui e aí quando a gente vai esquentando aqui nós vamos fazer a transferência térmica para a placa eletrônica. A solda irá derreter e a solda derretendo vai fazer com que ela dê aderência na nossa malha de soldadora. E olha lá que lindo e maravilhoso. Prontinho. Então solda em excesso basicamente eliminada.
Ô editor, coloca aqui o antes e o depois pra gente comparar, ó. Então aqui antes, depois, beleza. E a nossa malha aqui absorveu todo o excedente, tá? Olha lá. E agora vamos voltar o regulador na posição original. Vou aplicar aqui um pouquinho de fluxo pastoso, pessoal, logo aqui embaixo, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma solda aqui de forma diferente, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu rolinho de estanho, ó, que tá aqui, e eu vou adicionar solda aqui na minha ponta, tá bom? Que eu chamo aqui de nariz de bruxa do pica-pau, tá bom? Ó, um pouquinho de solda. E agora eu vou fazer diferente, eu vou segurar o regulador com a pinça e através da minha ponta eu vou tentar soldar os 3 terminais de baixo ao mesmo tempo com sucesso. Vamos tentar? Pontinha do pica-pau aqui, ó, nariz da bruxa. Muito bem, muito bem. Show de bola, olha lá. Então toda a solda que estava na ponta, olha lá, gente. Soldamos as 3 ilhas de solda da parte de baixo do nosso regulador 78L05. Se fosse testar o 78L05 energizado, pessoal, ó, é o seguinte, o que não pode acontecer? É você alimentar entre o terminal VIN e GND com, por exemplo, lá, 10 volts, 12 volts, 15 volts, e sair mais do que 5 volts na saída. Então, por exemplo, se você alimentar com 12 e sair em 12 volts, isso quer dizer que existe um curto-circuito da entrada com a saída. Tudo que está entrando está saindo. E, consecutivamente, se esses 12 saírem pelo regulador e irem para todos os periféricos lá na frente, isso vai gerar o quê? Vai gerar a queima de quem está à frente do regulador. Por quê? Porque se o regulador é 7805, se tem um microcontrolador lá na frente ou outro dispositivo digital que trabalha com 5 e entrou 12 no regulador e saiu 12, esses 12 serão repassados para esses dispositivos que vão queimar consecutivamente, tá? E outro defeito, se você, por exemplo, colocar 12 volts na entrada do regulador, mede na saída e está dando 0, ou o regulador está em aberto, ou seja, ele não está conseguindo regular a tensão da entrada para a saída, ou existe um curto, Vout GND, ou seja, se tem um curto, basicamente você vai ter uma alta corrente saindo do regulador e ele vai tentar ativar a proteção contra curto dele. Vai se ficar por muito tempo, pode vir a gerar uma queima e aí a saída com o GND vira um fio. E aí basicamente todo o potencial de saída vai tender a 0 volts, porque existe um curto da saída com 0 volts, tá? Outro defeito, alimentou a entrada com 12, mede na entrada entre a entrada e o GND, dá 0. Quer dizer que tem um curto, entrada, GND, tá ligado, virou só que deve passar uma alta corrente, vai gerar um sobreaquecimento e o CI frita. Toda vez que você vai testar um CI, se ele tá muito quente, a chance de ter um curto-circuito é muito grande. Então vale a pena você pegar, retirar ele da placa, alimentar a placa de novo, fazer medições para conferir se ele tá funcionando com sucesso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui da família Eletrônica Fácil. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e é claro que você vai fazer um curso completo de eletrônica. Acessa lá cursoseletronicafácil.com.br. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Um forte abraço a todos do Professor Rodolfo. Lembra sempre, é o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.